Olá, boa noite, tudo bem? Vamos fixar aqui o nosso título de hoje, né, que é sobre medo de arriscar e tomada de decisões, né? Hoje e agora, 4 graus, muito frio. Vamos fazer uma live congelante hoje. Medo de arriscar e decisões, né? Então, como é que tá aí? Como é que funciona isso de fazer uma escolha, tomar uma decisão? É fácil? É difícil? Vamos fixar aqui o título. Então, é fácil ou é difícil tomar uma decisão, fazer uma escolha diferente, arriscar alguma coisa? A gente é incentivado a isso ou não é incentivado a isso, né? E quando a gente escolhe alguma coisa, a gente toma uma decisão, quem é que das nossas vozes, que parte da gente toma uma decisão? Aquela que julga, aquela que tem medo, aquela que é otimista, aquela que gosta de um desafio, né? Porque se você for parar para pensar, a gente tem inúmeras personalidades na nossa cabeça, inúmeras vozes, e qual delas é que realmente toma alguma decisão, nos incentiva a nos arriscar ou não? Então agora no momento de lua minguante, né, nós vamos falar um pouquinho de lua minguante, de medo de arriscar e de como tomar decisões, né, como fazer escolhas, como decidir algo, certo? Então eu sou do Rios, eu sou astróloga comportamental, eu sou psicoterapeuta, e se você conhece alguém que está precisando tomar uma decisão, que tem que arriscar, ou tem que arriscar mais, ou tem que arriscar menos, né, e precisa ouvir um pouquinho sobre isso, então você compartilha, né, tem um aviãozinho ali embaixo, você clica ali, vai aparecer seus contatos, né? Os que estiverem online vão estar em verdezinho. E aí você pode chamar o pessoal para participar com a gente, tá bom? Então, me conta aí, tá? Me manda um comentário, me diz assim depois. Como é que é para você tomar uma decisão? Como é que você, em que você se baseia, né? Se você tem que escolher algo novo. Você pergunta para os amigos, você pensa na sua história, você, sei lá, joga tarô, joga búzios, você vai fazer uma meditação, você simplesmente larga para o universo, ou você fica tentando segurar uma situação, segurando uma situação, até que as coisas se resolvam sozinhas. Por que é tão difícil arriscar? Por que a gente tem medo de errar? Né? Então, muitas vezes a gente pensa que algumas pessoas se arriscam e aí se dão mal, e aí se deram mal porque se arriscaram. E algumas pessoas, boa noite, algumas pessoas elas não se arriscam e às vezes sofrem muito por não se arriscar. Então a gente tem muitas dúvidas e muitas inseguranças sobre se arriscar ou não. Por quê? Porque a gente encara uma escolha que não tenha sucesso como um fracasso. E às vezes não é assim. Às vezes a gente fazer uma escolha que não é realmente que não dê certo, né, entre aspas, ou que não seja a melhor escolha, boa noite. Às vezes fazer uma escolha que não seja a melhor, ainda assim nos coloca outras possibilidades na frente. E aí, pessoal, boa noite. Vocês querem me contem como é que funciona para vocês isso de tomar uma decisão, de escolher algo novo, de arriscar. Como é que é se decidir? É fácil? É difícil? Qual é a primeira coisa que vocês buscam na hora de se decidir? Vocês buscam a opinião de alguém? Vocês fazem tudo sozinho, não contam para ninguém, contam para todo mundo? Como é que funciona? É fácil? Não é? Então, e a gente também tem que perceber, assim, no momento de decisão, como é que está o nosso pensamento. Às vezes a gente está com muito medo e decide com medo. Às vezes a gente tem medo de se arriscar e de se frustrar. E às vezes a gente, com esse pensamento de frustração, decide. Às vezes a gente está todo empolgado, não para pensar em consequência e decide. Então, dificilmente a gente espera um momento de decisão que a gente esteja com uma paz de espírito, que a gente esteja com uma mente tranquila, né? Às vezes é bastante complicado a gente conseguir chegar nesse momento de tranquilidade para decidir alguma coisa. E a gente encara uma decisão, às vezes, com dificuldade, porque a gente pensa, se eu escolher uma coisa e não der certo, e se eu escolher uma coisa e outra tiver benefícios, a gente sabe inconscientemente que a partir do momento que a gente escolhe algo, a gente abre mão de outra coisa, né? É aquela coisa, é melhor um passarinho na mão do que dois voando, né? Então, qualquer tipo de escolha que a gente faça, a gente opta por abrir mão de alguma coisa. Então, uma coisa que pode nos ajudar muito nesse momento de escolhas, né, de decisões, de se arrisca, se não arrisca, em vez de pensar assim, o que que eu vou escolher, pensa assim, o que que eu vou deixar de lado, né? O que que eu posso não escolher, o que que eu posso abrir mão,
né? Então, em vez da gente pensar o que que eu vou pegar, o que que eu vou escolher, pensa o que que eu vou abrir mão, o que que eu vou deixar para trás, o que que eu não vou levar comigo. Talvez fique um pouquinho mais fácil pensar assim. Mas, pessoal, me conta aí, vocês não estão me contando como é que é para vocês arriscar. É fácil? É difícil? Como é que é ter uma decisão desse tipo, né? Então, às vezes a gente é estimulado a isso, às vezes não, né? Mas no momento de lua minguante, a gente está numa lua minguante, e momento de lua minguante, assim como a lua crescente, são dois momentos difíceis, né? E por que será que é tão difícil a gente se arriscar? O que que vocês acham? Por que que é difícil fazer algo que a gente não tenha certeza, algo novo, algo que a gente não está acostumado? Né? Por que que será que a gente aprendeu que é errado? Será que o não dar certo tem um peso muito grande? Ó, já que pede opinião para as outras pessoas, e a Clarice acha difícil se decidir, né? Arriscar, desculpa, arriscar, né? Porque sai do controle. Essa coisa de controle é bem complicado. Se a gente for pensar, olha só, se a gente arriscar e perder o controle de uma situação, né? Eu vou escolher uma coisa que eu não controlo, eu vou me arriscar. Olha a situação que a gente está passando agora. É uma situação que realmente a gente não tem controle nenhum, né? Fica em casa, sai de casa, usa máscara, tira máscara. A gente não sabe se o futuro, como é que vai ser amanhã, se abre tudo, fecha tudo, se pega o vírus, não pega o vírus. Então, essa ideia de que a gente não tem o controle, por isso que dá medo de arriscar, porque é algo que a gente não tem o controle, tem a ver com algumas crenças que a gente tem. Isso que eu falei no começo. Às vezes a gente tem vários pensamentos na nossa cabeça e deve ter um que diz assim, preciso controlar as coisas para ficar mais tranquilo. Daí tem outro que diz assim, não posso me arriscar porque isso aí eu posso errar. Aí tem outro que diz assim, vamos lá, vamos arriscar, não dá nada. Depois se der algum problema a gente faz de conta que nada está acontecendo. Então tem várias vozes na nossa cabeça que nos ajudam ou nos atrapalham no momento de decisão. Isso de achar que a gente arriscando, a gente não tem o controle da situação, às vezes é um erro, porque quantas vezes a gente faz tudo certinho, tudo igualzinho lá, faz uma escolha porque a gente sabe como é que funciona, como é que é, porque a gente controla mais aquela situação, aquela forma de agir, e depois tudo fica completamente diferente do que a gente imaginou, né? A gente pode ver que a nossa vida acontece os imprevistos, né? Os acidentes, né? Acontecem situações que tudo sai do nosso controle. E o legal é a gente conseguir viver bem mesmo sem controle, a gente poder se dar o direito de arriscar sem o medo de que aquela nossa escolha seja algo que não seja tão bom, né? Então, acho que uma coisa bem importante assim que a gente pode começar a reformular esse pensamento em vez de assim, se eu arriscar, eu posso perder, mas se eu arriscar, o que eu posso fazer? Eu posso abrir o espaço para algo novo na minha vida. Então, conforme esse pensamento, boa noite, Tiro. Conforme esse pensamento que eu falei para vocês, em vez de um momento de escolha, de arriscar, né? Pensa assim, o que que eu vou escolher, o que que eu vou ficar. Pensa assim, o que que eu vou abrir mão, o que que eu vou deixar aí, o que que eu não quero nesse momento. A partir do momento em que a gente abre mão de alguma coisa, a gente abre um espaço. E quando a gente abre um espaço, a gente permite que algo novo aconteça na nossa vida. Então, arriscar-se, claro, nas medidas, assim, uma medida assim, com certa cautela, com certo controle, né, que nem diz a Clarice, é uma nova possibilidade na nossa vida. Quando a gente tem algo novo na nossa vida, tudo readquire um novo sentido, né? O quanto a vida da gente às vezes não fica monótona, sem graça, sem sentido, sem objetivo, né? A gente acha que a vida é sempre a mesma coisa e se repete. Quando às vezes a gente desenvolve esse olhar que sempre é tudo igual, esse sentido. Quando a gente abre uma coisa nova, e pode ser uma coisa pequena, sabe? Mudar uma rotina, encontrar alguém diferente, ou realmente fazer alguma coisa diferente, tudo fica ressignificado. Então, arriscar é muito bom, porque arriscar nos coloca num caminho de ressignificar as coisas. Ó, já que falando, as decisões podem ser apoiadas, mas nem sempre saberemos se foi a melhor. Aí que acontece, né? A gente, a partir do momento que a gente perde o medo de fazer escolhas, que a gente perde o medo de arriscar, a gente entra num fluxo da vida. E quando a gente está no fluxo da vida, a gente não poderia ter feito uma escolha melhor, né? Então, quando a gente... E aí entra isso, a questão do verdadeiro eu, né? Quando a gente está coerente com o verdadeiro eu, a gente tem o controle da vida. O que acontece? Nenhuma decisão, nenhum momento em que você arrisca o que você escolhe é errado,
né? Porque você está seguindo o fluxo da vida, né? É como dizer que, por exemplo, a natureza, né? Toda a natureza, os animais, a fauna, a flora, o nascimento do sol, o pôr do sol, as fases da lua, seguem seu fluxo, né? E a gente vai dizer que é errado, que é certo? Não, a gente vai dizer que é o fluxo natural das coisas, é o fluxo natural da vida e não seria diferente. Então, quando a gente perde o medo, né? A questão não é arriscar ou não, é o medo de arriscar, né? Porque se for necessário arriscar, você poderia arriscar, mas se não for necessário, você não arrisca. Então, às vezes, a nossa decisão está baseada muito mais no medo de a gente arriscar ou de ter algo novo, do que no próprio arriscar em si, né? Para e pensa aí comigo um pouquinho. O quanto, às vezes, quando a gente fala em arriscar, não é necessariamente o novo, né? O arriscar em si que é um problema, mas é o medo. O medo está envolvido na maior parte das nossas decisões. Por isso que é tão difícil decidir. Se a gente conseguisse tirar o medo e decidir assim, baseado em fatos, baseado em acontecimentos, baseado naquilo que a gente quer para a vida, né? E às vezes as pessoas me perguntam, como é que eu escolho, como é que eu faço, como é que eu decido, né? Eu digo assim, ó, tem uma pergunta que é fantástica para isso. Pensa assim, ó, se eu fosse ter que escolher, né, alguma coisa para o resto da minha vida, o que eu escolheria? Né? Então, se você pensar que sua escolha é definitiva e é para o resto da vida, às vezes fica mais fácil você decidir. E outra forma é você, em vez de pensar o que eu vou escolher, pensa no que eu vou abrir mão. Porque a partir do momento que a gente abre mão, a gente abre um espaço para o novo. Isso é bem importante. E aí, pessoal, me contem mais vocês, assim, é difícil, é fácil decidir, é fácil arriscar? Vocês já arriscaram alguma vez e se arrependeram? Me conta. A maior medo já superamos, a escolha pelo nascimento. Nascer não é uma coisa fácil, até porque tem casos, né, que a criança, tipo, passa lá os 9 meses, o tempo certinho, a criança não vem, tem que tirar. Eu sou uma, eu passei dos 9 meses quase, eu não queria nem pensar de sair, né? Isso é uma influência de Saturno forte. Então, a pessoa quando tem uma influência de Saturno forte, ela demora um pouco mais para nascer. Mas vamos voltar para a nossa lua minguante e a nossa lua crescente, né? Então, o que acontece em períodos de lua minguante e lua crescente? Sol e lua estão em quadratura. E o que isso tem a ver com arriscado com decisões? Tem muito a ver. Porque tanto na lua crescente quanto a lua minguante, que são aspectos de quadratura, são aspectos de estresse, de tensão. É como se a vida colocasse a gente numa situação em que a gente tem que fazer um movimento, né? É como se a vida ficasse empurrando a gente assim. Na lua crescente, é como se a vida empurrasse, faz alguma coisa, né? Te mexe, vamos. E quando a lua é minguante, a vida diz assim, vamos, faz, te livra de alguma coisa, elimina os excessos, tira aquilo que não serve mais, tira aquilo que não está sobrando. Então, na lua minguante, a vida nos convida a eliminar coisas. E na lua crescente, a buscar coisas. E como nós estamos, e é como eu sempre falo, as pessoas acham que todas as luas minguantes e luas crescentes são todas iguais. Não, elas são todas diferentes, porque acontecem em determinados períodos do ano. Então, agora, nós estamos no período de câncer, e a lua minguante está acontecendo no período de câncer. Então, significa que nós temos que limpar, nós temos que eliminar, nós temos que faxinar assuntos de câncer, que são assuntos de apegos. E às vezes a gente não consegue arriscar porque é muito apegado a uma estabilidade, a um controle que são ilusórios. Então, se você não consegue arriscar, você tem um problema. E se você arrisca o tempo todo, você também tem um problema. Então, o importante, o legal do arriscar é que você abre uma nova possibilidade, né? E isso é muito importante na vida de hoje, ainda mais em épocas que a gente tem que se reinventar. Ivana, sou uma pessoa muito indecisa, sou libriana, sim, né, a Libra rege a balança, né, porque na realidade o signo de Libra, ele não rege a decisão, ele rege a avaliação, né, então, Libra é como se fosse um juiz, né, ele ouve todos os lados, né, ele faz os questionamentos, mas quem decide é o júri, né, quando é um júri popular, por exemplo. Então, o signo de Libra é o signo que avalia as coisas, né? Que pesa os prós e os contras, prós e os contras. Então a balança ela fica mais tempo oscilando do que parada. Quando ela chega no ponto de equilíbrio dela, aí ela chegou na finalidade dela e depois ela oscila de novo para encontrar um equilíbrio. Então a marca do signo de Libra realmente é o desequilíbrio.
Por quê? Porque a balança passa mais tempo tentando buscar o ponto de equilíbrio entre os dois lados do que paradinha ali equilibrada. E rege muito o julgamento, né? Essa nossa fase de julgar, certo? Então assim, pessoal, em relação ao lua minguante que eu tô falando, então esse momento, nessa semana, é muito importante fazer isso. Vamos fazer uma faxina nos apegos, nos excessos emocionais, né? Vamos dar uma limpada aí, tirar o que está sobrando, as coisas que estão acumuladas, porque às vezes a gente pode ficar muito estagnado, muito parado, a energia não flui, porque a gente está com um acúmulo emocional bastante grande, né? E um acúmulo de apegos. Porque às vezes a gente pode confundir controle com apego, né? A gente pode achar que não abrir mão das coisas, na realidade, é uma forma de obter uma tranquilidade, ter um controle, mas na realidade, às vezes, não abrir mão das coisas, na realidade é apego, né? E apego deixa a gente no mesmo lugar. Apego é como se cravasse a gente num lugar e a gente se agarrasse lá e não saísse do mesmo lugar, certo? Então, e aí tem uma outra coisa envolvida com questão de medo de arriscar, com decisões, que é destino e livre-arbítrio. Vocês acreditam em destino e livre-arbítrio? Como é que isso funciona para vocês? O que é destino? O que é livre-arbítrio para vocês? Eu coloco mais ou menos assim, um exemplo assim, ó, quando a gente fala em astrologia, né? Destino é a estrada que tu tem que caminhar. Então, vamos supor, eu saio daqui, né, aqui em Caxias, agora 4 graus, né, gente, é frio. Amanhã, eu tava olhando, amanhã 5 da manhã vai estar -2. Sair daqui de Caxias para ir até Porto Alegre, né, tem algumas possibilidades, né, tem várias estradas. Daí tu vai escolher uma estrada para ir para Porto Alegre. A partir do momento que tu escolher uma estrada, esse é o destino. Tipo, tu vai ter, se tu quer sair de Caxias para chegar em Porto Alegre, você tem que seguir uma estrada. Aquela estrada que você escolheu, o seu destino. Agora, se você vai de ônibus, se você vai de carro, se você vai a pé, se você vai direto, se você vai parando, se você vai sozinho, se você vai acompanhado, isso é livre-arbítrio. Então, às vezes as pessoas dizem assim, o destino já está traçado. Tudo bem, mas se eu pegar e não levantar da cama de manhã todos os dias, o destino acontece ou não acontece? Então, o destino é o pano de fundo. A gente não pode morar em outro planeta, a gente não pode nascer em outro lugar, a não ser aquele que está definido. A gente não pode simplesmente amanhã ter uma vida completamente diferente em outro país. A gente tem a nossa cultura, a gente tem as pessoas que a gente conhece, a gente tem uma estrutura base. Essa estrutura base é destino. Agora, o que a gente faz nessa estrutura base é livre-arbítrio. E o que eu muito vejo nesse momento assim, de decisões, de arriscar, quando chega a oportunidade de uma pessoa escolher o que ela quer para a vida, ela tem medo e ela não escolhe. Então, as pessoas estão tão habituadas a achar que tem um certo e um errado sempre, que muitas vezes ela chega num momento em que ela tem que fazer uma escolha, ela pode escolher o que ela quiser, que ela não sabe escolher. Ela tem medo de escolher, ela tem medo de errar. Então, muitas vezes a gente tem livre-arbítrio e a gente não o usa. Eu canso de ver as pessoas me procurando, assim, principalmente com astrologia horária, né, do dia, como é que vai ser a situação, como é que vai acontecer, o que eu faço? Eu digo, a energia é essa, o momento é esse, agora o que tu vai fazer com isso é uma escolha tua. E por mais que a gente se sinta, às vezes, muito independente, muito dono de si, quando a gente se depara com uma situação que a gente tem que fazer uma escolha, e a gente pode escolher o que a gente quiser, a gente tem medo. Porque o maior sentimento que a gente tem na atualidade é o medo de tudo. Medo de não conseguir, medo de errar, medo de escolher errado. O medo está norteando a gente de muitas formas. E por isso que a gente tem medo de arriscar. Porque arriscar é totalmente novo. Né? E pode ser, e se arriscar um pouquinho todo dia é uma coisa muito legal, porque você começa a perder um pouquinho esse medo. E arriscar um pouquinho todo dia é às vezes mudar um trajeto, é às vezes fazer alguma coisa nova, é às vezes colocar um desafio. E se não deu, não deu. Qual é o problema de não dar certo? Né? E o que é não dar certo? Às vezes uma coisa que você faz e não dá certo, abre possibilidade para outras coisas que vão dar certo. Ou você acaba descobrindo novas realidades que você não conhecia. Não existe não dar certo, existe vários caminhos diferentes, né? Então, se você tem um objetivo na vida e você não faz escolhas, você não vai sair do mesmo lugar, você está apegado, você está agarrado ao tronco de árvore, que nem eu falei. Agora, se você tem um objetivo de vida e você arrisca,
por mais que você não consiga grandes resultados, por mais que você não consiga aquilo que você idealizou, você se abriu para novas possibilidades, porque você abriu um novo campo de energia, um novo campo de informação, um novo campo de possibilidades. Então, arriscar é um bom antídoto para a gente se livrar um pouquinho dessa cultura de medo que a gente vive. Oi, pessoal, boa noite. Me fala aí o que vocês pensam de destino e livre-arbítrio. O que vocês acham? Existe, não existe? Vocês acham que está tudo certinho, traçado, que a gente pode escolher, né? Que tem momentos... Vocês já passaram em momentos da vida que vocês podiam fazer escolhas e ficaram com tanto medo que não escolheram? Vocês já passaram por situações onde vocês tinham dúvidas e não conseguiam se resolver? Oi, boa noite, Amanda. Porque é exatamente isso, assim, no momento em que surge uma oportunidade pra gente, que a gente pode escolher, que a gente pode arriscar, a gente tem medo e sempre vai buscar uma referência de segurança. Então, é importante rever isso, assim, por que o medo está envolvido nas nossas escolhas? Por que o medo está envolvido no momento de arriscar? Eu não estou falando de arriscar coisas assim grandiosas, de arriscar coisas pequenas. Por que o medo está envolvido em quase tudo aquilo que a gente faz durante o dia? Medo de chegar atrasado, medo de não conseguir, medo de fazer escolhas erradas, medo de arriscar, medo de esquecer, medo de frustrar as pessoas, medo de decepcionar, medo de perder o emprego, medo de pegar Covid. Por que a gente tem medo o tempo todo em tudo que a gente vê? A Ivana que acreditava em destino, hoje menos. Eu acho que existe um pano de fundo, né? Quando a gente fala de missão de alma e missão de vida, a gente fala um pouco disso, né? A gente fala um pouco que a maior dúvida é levantar da cama, ainda mais com esse frio. A minha dúvida hoje, assim, eu faço live de pijama ou faço live com uma blusa? Aí eu pensei, gente, daí eu comecei a pensar, vou fazer de pijama. Aí eu disse, não, vou fazer com uma blusa. Claro, óbvio que eu tô com a calça do pijama, né, gente? Mas assim, eu pensei, não, o pessoal tá em casa trabalhando de pijama. Todo mundo que eu falo, meus pacientes estão em casa trabalhando de pijama. Eu falei, não, trabalhando de casa de pijama não rola. É melhor botar uma roupa. Botei um casaco, mas com certeza eu tô com o pijama por baixo. Então, o destino, Ivana, ele é algo vinculado à missão de alma para mim, tá? Então, assim, o destino é o objetivo da tua alma. A tua alma busca evoluir, esse é o destino. O destino é a evolução da alma, o destino, e cada alma tem um tipo de vibração, a gente vê isso no mapa dracônico. Oi, Débora, tudo bem? A gente busca a evolução da alma, cada alma tem um tipo de vibração, né? Existem pelo menos 12 tipos de vibrações, que no mapa dracônico a gente vê isso. Mas para mim o destino é o objetivo da tua alma, que é evoluir, crescer, irradiar mais, né? Um destino muito positivo, porque a alma em si ela é uma energia positiva. Mas nesse destino a gente tem opções, a gente tem escolhas, né? A fazer para vibrar uma coisa melhor ou não, né? A gente pode se puxar, é que nem uma atividade física, né? Você tem um objetivo lá de chegar no verão e botar um biquíni. Aí você vai se puxar o ano inteiro ou não vai se puxar? Você vai para academia todo dia ou você não vai? Você vai ter uma dieta equilibrada ou não vai? Isso é livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é muito vinculado à vontade, à força de vontade, né? Então, assim Rosane, o mapa dracônico é bem legal, né? Então, eu acho que o livre-arbítrio está muito vinculado à nossa força de vontade, né? A gente cumprir o nosso destino a nível de evolução. Às vezes a gente não tem clareza do nosso destino a nível de evolução, mas todo dia em que a gente se coloca perante uma situação e a gente tem uma confiança, quando a gente se baseia a nossa decisão na confiança, a gente arrisca. Quando a gente baseia a nossa decisão no medo, a gente se mantém preso no mesmo lugar. Então, acho que a coisa mais importante nesse momento para pensar em uma situação de arriscar ou não é o quanto de medo você está levando junto para decidir. Isso é importante, porque a gente, como eu falei, está numa cultura de medo muito grande e isso atrapalha a gente muito. Então, é como se você tivesse, eu chamo isso de amigos imaginários, né? A gente tem várias vozes na nossa cabeça, tem aquela vozinha que diz que tu é linda, maravilhosa, tem aquela vozinha que diz pra ti assim, não, tu é uma droga, tu não serve pra nada. Tem aquela vozinha que diz assim, eu tô com medo, e a outra voz, meu Deus do céu, eu sou uma frustrada. A gente tem várias vozes na nossa cabeça. E tem a vozinha do medo, todo mundo tem ela. Essa aí é tipo, é padrão, todo mundo tem a do medo.
por causa da cultura que a gente vive, né? A gente vive uma cultura, é televisão, é rádio, é fake news, é todo mundo falando, todo mundo colocando medo na gente. Medo de perder emprego, medo de não pagar conta, medo de ficar desempregado, medo de ficar velho, doente. A gente tem. Só que a gente não pode basear a nossa vida no medo. Medo é uma coisa útil e necessária, mas a gente não pode basear. Então, eu acho que a coisa mais importante é realmente isso. O quanto de medo você está carregando junto no momento de tomar uma decisão. Se você tiver com muito medo, não é a melhor maneira de tomar uma decisão. Se você tiver muito medo de arriscar, não é a melhor maneira de tomar uma decisão. É pensar assim, bom, tira esse medo. Esse medo do quê? Vamos conversar, medo. Vamos se esclarecer. Tira o medo da jogada e vai no objetivo. Qual é o problema de eu arriscar? Ah, eu posso não conseguir meu objetivo, mas eu posso conseguir outras coisas diferentes, porque vai ser tudo novo, né? A Ivana, concordo, não dá para esperar tudo acontecer sem ter atitude. A atitude está muito vinculada com o livre-arbítrio, porque a atitude faz tu ir ou não ir, tu escolher ou não escolher, tu te mexer, é aquela coisa assim, ó, tu tem que ter atitude para levantar da cama, ainda mais amanhã que vai estar -2, né, tem que ter muita atitude, senão não levanta. Ah, Rosane, muitas vezes é a reação dos outros que temos medo. É isso aí, às vezes o medo de frustrar as pessoas, de ser julgado, mas é o medo que norteia, né? Então, muita atenção nisso, pessoal. Quando o medo estiver norteando as nossas decisões, a gente está errando. Então, é tentar encontrar um lugar de paz, de tranquilidade, isso é o verdadeiro eu. É naquele momento da meditação, né? Que a gente fica em paz. Nesse momento você não tem medo, nesse momento é um momento muito bom para você verificar se você vai arriscar ou não. Então, você quer saber se você tem que mudar alguma coisa na vida, se você tem que arriscar, esteja em paz. E nesse momento você decide. Porque depois vai vir o medo, vai vir a frustração, vai vir o julgamento, vai vir todas essas vozes que a gente cultiva e cultua às vezes na cabeça e vai tornar tudo confuso. Então, por isso que é bastante complicado a gente conseguir arriscar, né? Por medo. E não é porque não é bom arriscar ou porque não é adequado arriscar, é por medo. Né? A Jaque está dizendo aqui que tem as crenças arraigadas. Sim, a gente tem muitas crenças sobre o que é certo, o que é errado, o que é sucesso, o que é fracasso, o que pode, o que não pode. Só que já são crenças ultrapassadas, gente. A gente está saindo de um período de um monte de planetas em Capricórnio para um monte de planetas em Aquário. Então, muitas das nossas crenças sobre sociedade, cultura, sexualidade, casamento, sobre homem, mulher, sobre trabalho, sobre dinheiro estão mudando. E essas nossas crenças sobre como a vida tem que ser também vai mudar muito. A gente se prepara, vive muita coisa aquariana, os conceitos vão mudar muito, os valores vão mudar muito. Então tem que ter, ainda mais numa época que muitos planetas vão estar em aquário, arriscar é uma coisa muito legal. Então tenta arriscar um pouquinho todo dia e vê. Se tu tá com muito medo, tá errado. O teu julgamento vai estar errado, porque ele está baseado no medo e não na nova possibilidade, não no novo e não numa nova energia que pode estar acontecendo. Tá, pessoal? Se vocês quiserem mais materiais, mais vídeos, né? Tem um monte de vídeo muito legal no YouTube, no meu canal do de Rios, me segue lá. Tem meu canal no Telegram, Astro Curioso, que eu coloco diariamente áudios sobre dicas para controlar a vida, sobre astrologia comportamental. Faço avaliações também lá. Então, se você quiser sua avaliação, sua breve avaliação comportamental, gratuita, gente, se inscreve no meu site, no duderios.com.br. Todo dia eu seleciono uma pessoa aleatoriamente e faço uma breve avaliação de astrologia natal e dracônica, de astrologia comportamental. Que é muito legal a astrologia dracônica, que fala muito da alma, fala muito disso, daquele ser que está em paz e aquele ser que é aquele ser que a gente deve consultar no momento de tomar uma decisão e de se proporcionar arriscar ou não. Então, pessoal, o que temos importante hoje? Vai decidir alguma coisa, se arrisca, se não arrisca, se muda, se não muda. Se tiver com medo, não é o momento certo de decidir. Esteja em paz em algum momento e não use o medo como bússola para você se nortear. Porque a gente vive numa cultura de medo. O medo adquiriu um exagero, né? Uma gama, ele tá demais, ele não tá mais normal, não é aquele medo que nos protege de um perigo. É o medo que diz que é medo dos outros, medo de frustração, medo de julgamento, né? É um monte de medos que a gente tem atualmente, e esses medos eles estão em todos os lugares. Não é apenas aquele medo bom, aquele medo que nos protege do perigo, né? Que nos faz ter uma certa cautela. É o medo de tudo generalizado. A gente tem medo, às vezes não sabe nem do que, mas já está com medo, porque é a cultura do medo. Então,
Tenta ficar em paz, tenta fazer uma meditação, tenta ficar num momento mais sozinho, sabe? Botar uma musiquinha, fica... E quando estiver sentindo tranquilo e bem, pensa, bom, eu arrisco ou não arrisco, eu faço ou não faço. Como é que eu exercito meu livre-arbítrio? Força de vontade, gente, é se puxar, é fazer as melhores escolhas, mesmo que elas sejam difíceis. E o que é melhor? Aquilo que vai me fazer bem, independente se eu quero ou não, né? Então, são coisas que fazem bem para mim. E quando eu opto por mim, estou usando o livre-arbítrio. O destino é o plano de fundo de tudo isso, está a serviço da alma, né? O destino é aquele lugar onde a alma está em evolução e não tem outro caminho, ainda bem. Nosso caminho é sempre crescer e ampliar nossa energia, nossa vitalidade. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida, mais algum comentário? Vamos começar a arriscar um pouco mais, ainda mais nesse período de lua minguante, que é o período de faxina das emoções, porque nós estamos no período canceriano. Vamos faxinar apegos, vamos desapegar de algumas coisas e vamos tentar soltar um pouquinho dessas amarras que a gente se agarra, né? Para não querer sair do lugar. A gente reclama que a vida é sempre a mesma coisa e a gente acaba se cristalizando, perdendo a flexibilidade, perdendo a capacidade de se adaptar, e aí que a gente começa a achar tudo difícil e complicado. Mas na realidade é a gente que se endureceu, né? Não é a vida que está mais complicada, é a gente que está mais endurecido. Tá bom, pessoal? Boa noite, agradeço todo mundo. Né? Se achar que alguém precisa ouvir essa live, compartilha ali, fala pro pessoal ver, vai ficar no GVT agora, né? E me segue lá no meu canal, no YouTube, né, no Dude Rios, no Telegram, no Astro Curiosos, que a gente se encontra quinta-feira de novo falando sobre e quando tudo dá errado. E aí, arriscou e deu errado, ou não arriscou e deu errado. Vamos falar de lua fora de curso. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem sugestões de tema, me manda, tá, gente? Vou ter sempre live terças e quintas e sábados às 20 horas. Tá bom? Agradeço todo mundo, uma ótima noite. Eu vou lá me recolher, ver meu filminho lá com meu lençol térmico com minha coberta, porque 2 graus negativo ninguém merece, né, gente? Tá bom? Beijo.